Alô, queridos alunos, estamos aqui de volta com a nossa matéria Informática Aplicada na Gestão de Recursos Humanos. Nós estamos nos primórdios da informática, entendemos como surgiram os primeiros computadores, entendemos a história, porque vocês sabem que eu participo daquela visão que quando a gente sabe de onde vêm as coisas, fica tudo mais fácil para a gente aprender e entender, né? Então, na última aula a gente estava falando sobre dados, né? Aí a gente tem esse desenho aqui, ó, que mostra um byte, um gigabyte, um kilobyte, um byte, um bit, um byte, um kilobyte, um megabyte, um gigabyte, um terabyte. Para vocês terem uma ideia, né, do que é. A gente considerou também que a gente mistura muito essas medidas, porque, só recapitulando, quando a gente está falando de telefonia, a gente tem a questão da velocidade, da demanda que a gente contrata na telefonia móvel. Então, eu contratei 100 GB, quer dizer, se você usou 100 GB, acabou. Já na internet que você contrata lá do Wi-Fi, lá da fibra, né? Aí você paga pela velocidade de transmissão por segundo. Então você pode usar o dia inteiro que você vai ter aquela velocidade que você contratou. Falei sobre a capacidade do telefone, né? Que tem um telefone que tem 128, né? Mega, 256, dependendo do que você comprou. E devagarinho nós vamos aprendendo. A pessoa que não conhece, danado para misturar a capacidade com a velocidade. Então vamos revisar. Telefonia móvel, eu pago por demanda. Eu contratei 100 GB. Aí eu posso ficar lá baixando filme, usando, vendo no YouTube, 100 GB. Passou 100 GB, ele corta, você tem que fazer uma recarga. Já internet de fibra, ou via rádio, ou cabo, você contrata a velocidade, a pressão da água, né? A pressão que os bytes chegam. Você pode usar o dia inteiro, você vai pagar a mesma coisa que se você não usar nada. Mas lá, aquilo ali é a medida de quantidade de dados por segundo. Na capacidade do telefone, já é a capacidade de armazenamento, igual do computador também. Só que no telefone guarda na memória RAM. Então você compra um telefone baratinho aí, ele vai ter lá 64 de memória RAM. É aqueles que você conhece baixar muito vídeo no WhatsApp, chega uma hora ele trava. Você tem que limpar tudo. Já tem o de 128, tem o de 256, tem uns que tem um lugar para você pôr um cartãozinho de memória para expandir, né? Agora nós vamos entender mais coisas, tipo assim, o processador. E eu quero convencionar para vocês que o que eu chamo de computador é qualquer dispositivo de informática. Na época que foi escrita essa apostila, computador era aquele computador que tinha aquela caixa grande, tinha uma tela, um teclado, um mouse. Mas na realidade o nosso smartphone é a mesma coisa, só que está tudo ali numa caixinha só. Ao invés do teclado, nós temos um touch, né? Então, recapitulando um pouco do que a gente estudou aí nas aulas passadas, nós podemos agora caminhar um pouco mais na informática com essa aula de hoje.
Então, bora aprender mais um pouquinho. Nós vamos falar hoje sobre hardware. Eu já falei para vocês que hard é coisa dura, coisa pegável. O nome certo para isso é tangível. Mas tangível lembra tangerina, né? O hard, você lembra de hard rock, rock pauleira, rock pesado. E software é nuvem, coisa sublime que a gente não pega. Então, para lembrar, hardware é um teclado, software é um aplicativo. Você nunca viu um Windows sentado numa cadeira, mas você pode ver um monitor colocado numa cadeira. No máximo que você viu do Windows foi um DVD com ele, né? Uma mídia contendo. Por quê? Que o software é uma ideia, é uma coisa feita pelo homem, são instruções, são fórmulas matemáticas. Agora o hardware é coisa. O ware é coisa, hard é dura, coisa dura. Então vamos lá, o mouse é um hardware, uma tela é um hardware, um teclado é um hardware, um smartphone é um hardware, um Android é um software, um WhatsApp é um software, um iOS que usa no Apple é um sistema operacional que é um software. Eu acho que todo mundo já entendeu a diferença entre hardware e software. Então nós vamos agora tipos de computadores. Lembra-se que essa apostila foi escrita há algum tempo e nós temos que ajustar ela para o nosso mundo atual. PC. Ah, pega o meu PC para mim, meu PC queimou. De onde que veio essa palavra? PC é Personal Computer, computador pessoal, porque os computadores, como nós vimos aí na história, aí para trás, eles eram das empresas, né, da CIA, né, da KGB, da IBM. Então esse negócio de computador pessoal é novo, começou nos anos 70 e poucos, 80, de uma forma rudimentar. Então o PC, que é o Personal Computer, é o mais conhecido, é o primeiro computador pessoal do mercado mundial, foi lançado primeiramente pela IBM. Em função dos avanços tecnológicos, esses computadores estão com os preços cada vez mais baixos, tornando-se mais acessíveis às pessoas. São equipamentos que realizam desde tarefas rotineiras até as mais avançadas. Então o PC é esse computador que a gente tem em casa, que a gente vê aí na secretaria da escola, né? Agora o workstation. Works é trabalho, station, estação. Então, estação de trabalho. São computadores mais poderosos, mais caros. São máquinas desenvolvidas normalmente para atender às necessidades de empresas, em sistemas bancários ou para computação gráfica que requerem maior confiabilidade. São computadores mais poderosos, do tipo do PC, mas eles são mais poderosos. O que é que são notebooks? São computadores portáteis que reproduzem todos os aspectos dos computadores de mesa e eles podem ainda serem transportados. Funcionam com baterias recarregáveis que você não precisa levar na tomada. Estão cada vez mais leves e oferecem a possibilidade de você trabalhar com eles em qualquer lugar. Os primeiros computadores portáteis eram chamados de laptops. Era porque lap é pernas, então o laptop é top em cima, então em cima das pernas. Ele era os mais pesados. Os netbooks é uma classe nova de computador que tem uma dimensão pequena, um peso leve, e eles são
geralmente eles não têm HD, memória interna, e porque você guarda as coisas na internet, o acesso nuvem, que nós vamos estudar mais tarde. Então o netbook é mais ou menos utilizado para você, é um computador comum, que sempre tem que estar conectado à internet. Eu tinha um para dar aula e ele caiu e quebrou, né? É uma pena. Também era de uma marca horrível, Positivo. Ô, gente, eu não compre nada dessa marca, é tudo muito ruim. O Palm Top não existe mais, mas era um computador que cabia na palma da mão. Fazia quase tudo que um PC faz, fácil de transportar. Eles perderam o uso, não faz questão para nós. Os smartphones, gente, esses são os que nós temos. É um telefone celular com funcionalidades avançadas que pode ser estendidos por meio de programas no seu sistema operacional. Esses programas são os aplicativos, né? Possui a conexão com rede de dados para acessar a internet, sincronização de dados, agenda de contatos, compromissos, etc. Os smartphones, gente, a coisa mais simples que ele faz é telefonar. Já foi o tempo que o smartphone era um telefone. A coisa que a gente menos usa no smartphone é telefonar. Não precisa de eu explicar que todo mundo tem um, né? É uma coisa, atualmente é a coisa mais moderna que existe. Todo mundo usa e é o negócio que mais dá lucro no mundo. Por isso que os países que detêm essa tecnologia são ricos, porque no Brasil não fabrica. Se fabrica, vem lá de fora os componentes, entendeu? A gente não tem tecnologia para fabricar os chips que tem lá dentro, essas coisas. Olha, os tablets são tipo smartphone, porém um pouco maior. E eles têm uma tela maior, mas é um smartphone com a tela maior. E nós temos o mainframes, também chamados de supercomputadores, que são computadores com alto poder de processamento de dados, algumas aplicações como sistemas bancários, controle de voos, necessitam de computadores grandes como os mainframes. Eu queria contar para vocês que a nossa aula já está com 12 para 13 minutos. Que o computador, gente, no começo, antes dele virar personal computer, eles chamavam um negócio chamava terminal burro. Que, por exemplo, a Copasa tinha um sistema que só tinha o teclado e a tela. O computador mesmo ficava lá em Brasília. Então, o computador nasceu na nuvem. Não tinha o processamento dentro dele. Então era lento, uma tela verde, um negócio muito antigo, antiquado. Tudo que você fazia, todo mundo era interligado num grande computador. E usava assim, na CEMIG, na Copasa, uma coisa absurdamente lenta, ultrapassada, sabe? Foi assim que começou a informática. O PC, que é o personal computer, isso que a gente vê, que a gente conhece agora, é uma coisa relativamente nova, que historicamente não tem um segundo. E está tudo acontecendo tão rápido, né, gente? A internet mesmo, muita gente deve ter lembrado da internet de escada, depois veio a internet a rádio, depois veio a internet a cabo, e agora nós estamos com a fibra ótica, né? É uma maravilha isso, porque o mundo ficou mais rápido. Vamos falar agora um pouquinho das peças que compõem um computador. O gabinete, gente, é a caixa onde fica montado
o hardware do computador. O gabinete é aquele caixote que você vê. Geralmente ele é metálico, mas existe também de outros tipos, né? A peça principal que tem dentro de um computador é a placa-mãe, um negócio quadradão assim, e é nela que tem os soquetes onde você coloca as outras coisas. A placa-mãe é a estrutura básica onde vai assentar os outros componentes, que são o processador, que é o computador em si, também conhecido pela CPU, a unidade de processamento central, que é o chip, que eu já mostrei aqui para vocês. A memória, que temos duas, né? Nós temos a memória RAM. A memória RAM do computador, a gente fala que é uma vaga lembrança, que ela só funciona enquanto o computador está ligado. E temos também o HD, que é a memória que grava as coisas lá e você desliga, fica tudo lá dentro. Era bom, né, se a gente um dia tiver aula ao vivo, para a gente ver isso. Os periféricos, vamos descer aqui, ó. São os equipamentos conectados à placa-mãe. Olha lá, a memória principal, ó, essa aqui, ó, é a memória RAM. Essa memória RAM, ela não retém informação. Ela é usada só para fazer o processamento enquanto o computador está trabalhando. O processador é esse aqui, ele fica nesse soquete, geralmente tem um ventilador em cima dele que ele esquenta. E a placa-mãe é essa coisa aí, essa placa aí. A memória mesmo, que eu falo que a memória RAM é essa, mas a memória mesmo geralmente é essa aqui, que é um disco rígido, que ele é magnético, ela é rotativa, tipo, usa o princípio de um gravador de fita, só que grava num disco de alumínio. Isso está mudando. Agora nós já estamos usando um outro tipo de HD que se chama SSD. Mas vamos continuar entendendo isso aqui, que o que eu gravo no HD, eu desligo o computador e daqui a um ano eu ligo, está lá gravado. O que eu gravo na memória RAM, não. Em compensação, a memória RAM é rápida e tem baixa capacidade. O HD tem alta capacidade, 500, 1 tera, 2 teras. Aqui nós temos o teclado, temos o mouse, esses dois já são sem fio, né? Mas muita gente usa com fio. A caixinha de som e a tela. Então, estamos com 18 minutos de aula, apesar da gente ter três aulas hoje. É muito grande uma aula de 20 minutos. Eu vou resolver aqui se eu vou deixar a nossa aula por aqui hoje. E nós vamos discutir a respeito disso na nossa live. Tá bom? Eu tenho agora um videozinho para vocês que vai explicar isso. Olá, tudo bem? Eu sou o Paulo Gabriel e este é o canal Eu Te Ensino, um canal dedicado a trazer conteúdo. Olha, gente, aprender é um ato de paciência, de boa vontade, viu? Vocês são os privilegiados. Essa parte aí, tem gente que já sabe, parece que é chato, mas de agora para frente vai ficar mais gostoso um pouquinho. Mas aprender demanda esforço, tá? Então tá bom, vamos pro vídeo. Olá, tudo bem? Eu sou conteúdo sobre tecnologia de forma divertida e acessível para todos.
No vídeo de hoje vamos falar sobre alguns dispositivos físicos do computador, continuando assim a série de vídeos de informática básica aqui do canal. E caso você não tenha assistido aos vídeos anteriores dessa série, a playlist está disponível no card aqui em cima para você dar uma conferida. Mas antes de iniciar o vídeo, já dê o like e se inscreva no nosso canal para receber mais conteúdo de qualidade e divertido sobre temas que te interessam. Vamos lá? No vídeo anterior, falamos sobre o modelo de Von Neumann e as unidades necessárias para que o computador opere de forma adequada. Agora, vamos conhecer os componentes físicos que compõem essas unidades e alguns dispositivos necessários para que o computador funcione corretamente. Nós também vimos no primeiro vídeo que o computador necessita da combinação de software e hardware para funcionar. Logo, no vídeo de hoje, vamos focar nos hardwares, ok? Então vamos lá. Todos os componentes do computador são interligados e conectados a partir de um componente chamado placa-mãe. Podemos dizer que ela é o principal componente de um computador, uma vez que todos os componentes estão conectados nela. Além disso, é ela que indica qual tipo de processador poderá ser usado, quantas memórias e os tipos de conectores. Outro hardware que não pode faltar em um computador é a fonte de alimentação. O computador necessita de eletricidade para funcionar, e a fonte é o componente responsável por receber a energia da rede elétrica, seja ela a 110 ou 220 volts, e então modificá-la para distribuí-la aos componentes do computador. Cada fonte possui uma determinada potência, e de acordo com os demais hardwares do computador, pode ser necessária uma fonte mais potente para que os equipamentos não sejam danificados. O próximo componente que veremos hoje é o processador, ou também conhecido como CPU. O processamento é a principal tarefa do computador, que é receber um dado bruto sem valor de forma isolada e transformá-lo a partir do processamento em uma informação útil para alguém. Em comparação com o corpo humano, a CPU pode ser comparada com o nosso cérebro. Vale ressaltar que a sigla CPU faz referência ao processador, e não àquela caixa metálica, onde todos os componentes do computador são acoplados e protegidos. Essa caixa é conhecida como gabinete ou case, e é outro componente do computador. Esse componente é responsável pela proteção dos demais componentes e geralmente utilizado como item decorativo. Continuando o nosso raciocínio, as informações obtidas a partir do processamento precisam ser armazenadas em algum lugar. Logo, o computador possui alguns componentes para suprir essa necessidade. Temos primeiro a memória principal, que é também conhecida como memória RAM. Essa memória é volátil, ou seja, quando o computador é desligado, todo o seu conteúdo é apagado. Porém, tudo que é feito pelo computador passa por essa memória. Logo, para não perdermos nossas fotos, músicas, vídeos e documentos, o computador possui uma outra memória, conhecida como memória secundária. Essa memória não é volátil, ou seja, os dados não são perdidos quando o computador é desligado. Existem diversos tipos de memória secundária, como o HD, a SSD, o pendrive e os cartões de memória. Outro componente muito importante no computador é a placa de vídeo. Ela é responsável por transmitir graficamente tudo o que vemos na tela do computador. Existem dois tipos de placa de vídeo, a onboard e a offboard. A placa onboard já vem junto com a placa-mãe e não pode ser removida. Geralmente essa placa possui um desempenho menor, e aqueles que usam o computador para jogos ou edição gráfica precisam da placa offboard, que é conectada na placa-mãe e entrega um desempenho bem superior. Outro componente indispensável é o cooler. Os componentes do computador utilizam eletricidade, e dependendo do uso demasiado ou do desempenho desejado, eles podem superaquecer. Logo, o cooler tem como função controlar a temperatura dos componentes internos do computador. Geralmente, a CPU possui um cooler dedicado apenas para ela, assim como as placas de vídeo off-board, que possuem os seus próprios coolers. Alguns gabinetes também possuem coolers extras para ajudar nesse controle de temperatura. E para finalizar, temos um conjunto de componentes conhecidos como dispositivos de entrada e saída. Esses componentes são responsáveis pela interação entre o usuário e o computador. São eles o mouse, o teclado, a impressora, a webcam, o monitor, o microfone ou fone de ouvido, entre tantos outros que existem por aí. Gostou desse vídeo? Ele foi produzido para ajudar você a conhecer um pouco melhor os componentes
componentes físicos de um computador. Na próxima semana, vamos conhecer alguns componentes lógicos, ou seja, os softwares de um computador. Antes de ir embora, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, dar o like nesse vídeo e acompanhar as novas publicações todas as quintas-feiras. Envie também comentários dizendo o que achou sobre esse vídeo e sugestões de tópicos a serem abordados nos próximos vídeos. Um grande abraço e até mais.